A história da fé. Com muito trabalho, dedicação e oração, várias igrejas surgiram em nossa região. Resultado do esforço de muitos homens e mulheres que acreditam em Deus, acreditam na paz e acreditam no amor incondicional de Jesus Cristo pela humanidade. Da união de todas essas igrejas, surgiu a Diocese de Uberlândia em 22 de julho de 1961. Abrange as cidades de Uberlândia, Araguari, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Indianópolis, Estrela do Sul, Cascalho Rico, Araporã e Grupiara. Com uma população territorial de 781.631 pessoas, compreende 45 paróquias, 2 capelanias e 1 setor. São cerca de 200 templos, urbanos e rurais, 10 organismos, 19 pastorais, 19 movimentos, 3 congregações religiosas masculinas, 14 congregações religiosas femininas, 4 institutos seculares e 2 seminários diocesanos. Tudo isso faz da Diocese de Uberlândia um marco na perseverança no caminho da fé. Em 1961, acontece a posse do primeiro bispo titular da Diocese de Uberlândia, Dom Almir Marques Ferreira, que deu início à construção de uma bela história. O Dom Almir foi maravilhoso, ele teve a oportunidade dos muitos uberlandenses, ajudou demais ele teve muito amigo, teve muita cooperação de Uberlândia. A Diocese foi muita festa, teve muito canto, muita oração, muita coisa assim amorosa. O Dom Almir era um santo. Sem o Dom Almir, eu acho que essa diocese não estava tão maravilhosa igual está. O principal, eu acho que foi a semente maravilhosa do Dom Almir. Dom Almir, ele era assim um santo, piedoso, bondoso, de uma humildade extrema. O povo acolheu muito bem, foi maravilhoso para Uberlândia. Nós precisávamos, né, porque nós não tínhamos. Era mais difícil, né? Depois que ele entrou, foi muito mais fácil para todo, como eu diria, todo o triângulo, né? Facilitou muito para todo mundo, para todas as cidades, né? O nosso relacionamento espiritual cresceu demais. Dom Almir foi uma bênção e continua sendo ainda uma bênção para nós, né? Uberlândia ficou mais independente, né? Depois que passou a diocese para cá. A gente ter o nosso bispo é muito mais importante que depender de vir de outros lugares para cá. A diocese impulsionou a realização de várias coisas em Uberlândia. Depois de belas histórias de fé e devoção, Dom Estevão Cardoso de Avelar toma posse como bispo titular da Diocese de Uberlândia em 1978. Entra em cena uma história de muita luta e perseverança. Dom Estevão Cardoso de Avelar foi um bispo muito atuante. Foi ótimo porque aí a Diocese criou corpo, Uberlândia criou corpo espiritual, religioso. Então ela começou a aparecer no cenário e no imaginário de Uberlândia, porque existiam as indústrias, aquele progresso, mas a igreja era apagada. E com a diocese ela criou um imaginário espiritual e religioso muito importante para Uberlândia. O povo entendeu que existia uma organização maior do que as paróquias. E ele então trabalhou para conseguir administrar de um modo mais objetivo, mais racional, né? E ele, como um grande pregador, que ele era da Ordem dos Dominicanos, né, dominicano, como um grande pregador, ele não só anunciava a palavra do Evangelho, mas também ele denunciava as injustiças que ele achava que eram pertinentes à época.
Porque ele não tinha medo de falar, era enérgico. Agora, era uma energia, mas não deixava a fraternidade, nem a bondade e nem o diálogo. Foi fundamental, a meu ver, no sentido dele abrir o diálogo com o povo. Acho isso importante. Abrir o diálogo com o povo. Ele mostrou na seriedade dele, na fidelidade dele à palavra e ao compromisso dele como sacerdote, ele mostrou ser um grande sacerdote. Isso foi importante para firmar a diocese. Em 1990, acontece a posse do terceiro bispo titular da Diocese de Uberlândia, Dom José Alberto Moura, que amplia a atuação da Igreja através da Faculdade Católica e do rádio. Eu achei importante porque o Dom José é uma pessoa comunicativa, uma pessoa que procurava sempre se fazer presente com as pessoas, procurar entender. O crescimento da população era uma preocupação do Dom José Alberto de Moura para poder participar desse povo todo como pastor. Então, o melhor que houve foi ir fundando as paróquias, que eram assim comunidades que depois se tornou paróquia. E isso também aconteceu pelo entusiasmo do nosso bispo, pela força de vontade, pela garra dele. Porque cada bispo que assume a diocese, ele vem com uma visão diferente, né? Isso aí para crescimento da diocese e próprio crescimento do paroquiano. E o Dom José Alberto Moura já era um bispo mais novo, cheio de ideias, tem uma cabeça muito boa, atinge o paroquiano, sabe assim? Ele me parece até formado em psicologia, dava até atendimento de vez em quando para alguns paroquianos. Ele implementou, inclusive, aí o colégio aí de formação de novos sacerdotes, né? Incentivou bastante isso aí. Então eu acredito, do meu ponto de vista, que foi uma passagem promissora e bem profícua para a diocese para o engrandecimento da diocese de Uberlândia. O período do Dom José Alberto Moura, que presidiu a diocese de Uberlândia, foi um período assim que trouxe relevantes, digamos assim, crescimento para a própria diocese. Foi marcante. Em 2008, Dom Paulo Francisco Machado assume como bispo titular da Diocese de Uberlândia. Um novo tempo que ficou marcado pela espiritualidade e o exercício da oração que impulsionou a fé dos fiéis. Um jeito de agir mais atento aos anseios da comunidade católica, ouvindo antes de atuar. Um novo tempo em que a rapidez da informação através da internet alcança milhares de pessoas que podem ter acesso à palavra em qualquer lugar que estiverem. Novos tempos, novos desafios. O primeiro papel da Igreja é de, a partir de Jesus Cristo, portanto, a partir de uma espiritualidade profunda, é que deve, pouco a pouco, ir assumindo espaços nessa sociedade. Não cabe, isso eu vejo com muita clareza, não cabe ao clero, ou seja, aos padres e aos diáconos, assumir partidos políticos, né? Mas isso é de competência dos leigos. Compete sim, entendo, aos padres formar lideranças dentro do sentido cristão, de forma que eles possam realmente ser fermento na massa. Cada tempo tem a sua, vamos dizer assim, a sua marca. Pareceu-me profundamente importante o fato de a gente ter hoje uma rádio, porque assim a gente pode fazer aquilo que Bossuet dizia, espalhar o Cristo. A Igreja é chamada a espalhar o Cristo. Não, a internet tem a sua função, tem uma missão muito importante nos dias de hoje, porque é uma forma de fazer com que o Evangelho seja anunciado e o reino de Deus seja propagado. É interessante também que a internet não forneça somente informações, mas seja um modo de formar
o homem de uma maneira integral, educar integralmente o ser humano. Ali nós temos a oportunidade não só de comunicar, mas de partilhar vida, partilhar sentimentos, partilhar ideais, e assim, de certa forma, o Evangelho vai sendo disseminado na nossa sociedade. Eu tenho percebido uma questão muito importante na nossa diocese, é o zelo pela juventude. Dom Paulo veio, nós percebemos na nossa caminhada da juventude as questões fundamentais assim, que a gente vê com Dom Paulo, acompanhando os jovens. Então a gente percebe isso no nosso dia a dia, isso reflete lá nas comunidades, quando a gente vê os nossos jovens reunidos. Então nesses 50 anos é perceptível essa questão da oração e principalmente do zelo pela juventude. A Diocese de Uberlândia tem sido referência para o Brasil e de modo especial para o Leste 2, Minas Gerais e Espírito Santo, essa organização, a estruturação da pastoral familiar. Com a chegada de Dom Paulo, o que nós sentimos, assim, com muita alegria, que num dos primeiros encontros ele disse para nós: eu cheguei a Uberlândia vindo amando esse povo de Deus, para depois conhecê-lo lentamente. E o lema do brasão de Dom Paulo é para Cristo e para a Igreja. E é o grande pastor que tem se demonstrado dia a dia, com um sorriso sincero, com um sorriso franco, mas é o pastor que é o grande pai dessa grande família de Deus, que é a Diocese de Uberlândia. Bom, é difícil pensar a comunidade católica sem a autoridade episcopal. Afinal de contas, o bispo é que determina, o bispo é que conduz, o bispo é que traça as diretrizes, para que o clero possa trabalhar e estar atento às necessidades do povo. Mas com a chegada de Dom Paulo Francisco, houve uma revitalização desse regional, os padres, os sacerdotes foram chamados e o trabalho tem sido desenvolvido a contento, acompanhando as comunidades, com um trabalho missionário. Isso tudo é muito importante. A gente percebe que ele é uma pessoa assim apaixonada pela liturgia, pelo que faz, pelo ser bispo, e eu acho que a diocese está no caminho certo. Essa é a história que começou no século XIX e continua no século XXI. São 150 anos de muito trabalho de todas as igrejas em prol das famílias em várias cidades, o que culminou na criação da diocese em 1961. Hoje, com 50 anos de fundação, a Diocese de Uberlândia tem um passado e um presente de luta, determinação e superação. E para que essa história continue, a fé para mover montanhas precisa continuar. E você faz parte dessa história. Fazer com que, no modo de agir, no modo de ser, no modo de pensar, tenha sempre a inspiração de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jubileu de Ouro da Diocese de Uberlândia, unidos no caminho da fé.